Fala galerinha do canal, aqui é o professor Rogério Silva. Galera, é o seguinte, galera que está ligado no canal aí, História para Todos. Hoje nós teremos aula de História do Pará, de História do Amapá, para o povo aí que vai fazer a prova de bombeiro e PM do Amapá. Agradecer aqui a atenção de todos. Cumprindo com o meu compromisso, toda semana tem um videozinho mequetrefe para vocês. Um abraço para a galera de Macapá, tá bom, gente? Essa semana eu falei com o pessoal de Macapá, estão ligados nas nossas videoaulas e, se Deus quiser, todos vocês serão aprovados tanto no concurso da PM quanto do bombeiro. Beleza, gente? Sem muita enrolação, vamos para a cabanagem no Amapá. Embora, gente, o assunto seja o Amapá, o foco, gente, querendo ou não, acaba sendo o Pará, porque naquela época não existia o estado do Amapá. O Amapá, ele fazia parte do Grão-Pará. O Grão-Pará, que era uma área enorme do mapa no século XIX. Depois eu vou mostrar para vocês, tá bom? Aí a imagem, gente, é o monumento da cabanagem em Belém do Pará, tá bom, gente? Em Belém do Pará, porque em Belém do Pará se valoriza a cabanagem. Esse monumento ele foi inaugurado em 1985, feito por nada mais, nada menos que Oscar Niemeyer, beleza? Outra coisa, gente, quem quiser assistir uma aula mais específica sobre cabanagem, tem aqui no canal, tá bom, gente? É só você procurar uns vídeos anteriores. Eu vou ver se eu deixo o link aqui na descrição do vídeo, mas nós temos aí outra aula de cabanagem, falando na cabanagem de forma geral, explicando detalhe por detalhe, tá? Então assistam, quem tiver um tempinho mais sobrando e tudo mais, veja essa aula de cabanagem para complementar esta aula, tá bom, gente? Mas para a prova de PM e do bombeiro do Amapá, você vai ser bem informado aqui com essa aula, beleza? Então aqui nós temos Belém do Pará, segundo o artista aí, o Martins, né? Belém do Pará no século XIX, beleza? Belém do Pará no século XIX. Então, aqui na introdução, gente, o que nós temos? Nós temos que lembrar esses pontos aqui, esses itens. Por que cabanagem? A cabanagem, gente, ela foi um movimento predominantemente popular. A cabanagem, ela contou com a maioria dos seus integrantes, pessoas das camadas populares, pessoas pobres e humildes. E onde que o pobre e humilde mora? No século XIX, em cabanas, em humildes residências. Por isso o nome cabanagem. Agora, gente, preste atenção. A cabanagem ela foi predominantemente popular. Ela não foi exclusivamente popular. Existiam pessoas abastardas, endinheiradas, a elite paraense, a elite nativa. A cabanagem, gente, ela é uma luta entre elites também, beleza? A cabanagem ocorre entre 1835 e 1840, aproximadamente. Nós temos aí 5 anos de eventos. A tomada do poder pelos cabanos que vieram do interior para a capital, para Belém, ela aconteceu no dia 7 de janeiro de 1835, tá? Gente, infelizmente, vocês têm que memorizar esse período aí, tá? 7 de janeiro, começo do ano. Se Deus quiser, ano que vem, né, no próximo 7 de janeiro, vocês já serão funcionários públicos. Então, a cabanagem, gente, ela ocorreu nesse espaço geográfico que hoje nós conhecemos como Pará, Amazonas e Amapá. Lembrando, tá? Lembrando que no século XIX não existia essa configuração geográfica que nós conhecemos hoje. Eu sempre brinco em sala de aula, né, gente? A cabanagem ela aconteceu no governo de quem? Qual era o contexto nacional? No governo de Dom Pedro I ou no governo de Dom Pedro II? Nenhum dos dois. Ocorreu durante a regência.
O Dom Pedro I renunciou, abdicou ao trono e foi instalado um governo provisório. Inicialmente, esse governo provisório ele era formado por 3 pessoas, por isso regência trina. Só que mudaram a lei posteriormente, alguns meses depois, mudaram as leis, e a regência que era formada por 3 indivíduos passou a ser por um. E quem foi eleito? O padre Antônio Feijó, que era o ministro da Justiça do Brasil naquela época, tá bom? Então, gente, a regência trina, ela vai enfrentar a cabanagem nos primeiros meses. Logo depois, quem vai assumir o BO vai ser o padre Antônio Feijó. Então, quando a cabanagem começou, quem administrava o Brasil? A regência trina. Mas pouco tempo depois, gente, o padre Antônio Feijó vai tentar liquidar com o movimento, mas não vai conseguir. Quem vai liquidar o movimento, gente, é esse filho do capiroto aí, o Araújo Lima, tá? Do grupo conservador, nesse período regencial. Esse Araújo Lima, ele vai conseguir organizar tropas suficientes para abafar a Revolução Cabana. Aí na imagem você vê o Palácio do Governo na época, né? Hoje, o Museu do Estado do Pará. Tá? Quem conhece Belém do Pará, fica ao lado da Prefeitura de Belém, correto? Tá aqui, olha, gente, um mapa que mostra onde aconteceu a cabanagem, tá? Eu quero que você foque para cá, deixa eu ver o mouse, tá aqui o mouse. Olha aqui, Reduto Cabano em 1839. Vem para cá para a direita, olha, cercando Breves, cercando Gurupá. Aqui a parte mais indo para o norte de Macapá, ou seja, os cabanos não ocuparam, tá, gente? Os cabanos não ocuparam Macapá. Observa aqui pela legenda, né? Esse laranjinha aqui são cidades legalistas. Aqui o que é ser legalista, né? São cidades que continuaram com o governo regencial. Viam o movimento como um movimento marginal, tá? E aí você vê, gente, que a cabanagem ocorreu aqui nessa região, olha. Indo para o lado esquerdo, para o oeste, você vê aqui Barcelos, você vê Tefé, você vê Manaus, tá bom, gente? Essa é a área geográfica onde aconteceram os eventos da cabanagem. Um pouco mais aqui para o sul, tá? Nesses rios aqui também, em Santarém, Alenquer, Óbidos. Essa é a área da cabanagem. Por que é importante falar isso para vocês, gente? Porque você vê a palavra cabano no Maranhão, você vê a palavra cabano em Pernambuco, mas não tem nada a ver com a gente aqui, tá bom, gente? Não tem nada a ver com esse movimento que nós estamos estudando. Lembrando, gente, que nesse período nós temos a regência, como eu falei agora há pouco, e não foi só no Pará que aconteceu essa onda toda, tá, gente? Foi em vários cantos do Brasil, como Maranhão, a Balaiada, na Bahia, a Revolta dos Malês e a Revolta da Sabinada, e no Rio Grande do Sul, a guerra por causa do charque, porque um charque é um charque, né? A Farroupilha, beleza, gente? E aqui, gente, nós temos as explicações o que promoveu a causa da cabanagem. Quais foram as causas do movimento cabano? Gente, é isso que vai ser cobrado na sua prova, ok? A galera da FCC nem sabe tanto de cabanagem quanto a gente aqui. Então eles vão vir num basicão, vem comigo, cara, não precisa tu ler uma tese de doutorado sobre a cabanagem. Tem aluno que já fica desesperado. Professor, encontrei uma tese de mestrado ali na internet e tal, eu vou ler isso, quero saber tudo sobre a cabanagem. Não, gente, relaxa, cola em mim que vai ser só sucesso. Logo, logo vocês estarão com o kit boçal, um Ray-Ban e uma pistola na cintura. Vai ficar muito boçal. Meninos e meninas. Ou então os bombeiros, né? Também boçal com o uniforme deles. Gente, a cabanagem, ela é um movimento plural. Ela é um movimento heterogêneo. Deixa eu só ver aqui um negocinho, gente. Alô, som. Beleza. Tá tudo certo. Deixa eu ver quanto tempo nós temos aqui. 9 minutos. Beleza. Não pode ter nenhuma falha técnica. Senão tem que gravar tudo de novo. Beleza?
Vamos lá? Então, gente, a cabanagem ela foi um movimento de vários grupos sociais, mas a maioria eram pessoas humildes. Então, na cabanagem você tem brancos, pretos, escravos, livres, padres, professores de história, remistas, o motorista de aplicativo de Uber, já tinha Uber aqui, 99, era um cavalo todo pintado de amarelo. Aí você tem gente que é religiosa. Ser cabano, gente, está na cabeça e no coração dessa galera aí no século XIX. Então, na cabanagem, gente, tinha escravos? Tinha. Bora por parte, eu vou tirar aqui para ficar melhor. Tinha escravos? Tinha. Então, qual é o sonho do escravo? Conquistar a liberdade. Então, a cabanagem, já que ela é formada por vários grupos sociais, várias são as causas. Cada grupo social tem o seu objetivo. Por isso que às vezes, gente, é difícil estudar cabanagem. Aqui em casa eu já cheguei a uma conclusão que nós temos 14 causas para a cabanagem. Mas logicamente que para vocês não interessam todas essas 14 causas, beleza? Então, gente, o escravo ele quer liberdade. Agora o cara que é dono do escravo, que está lutando lado a lado com ele, vai querer dar liberdade para esses escravos? Não. Então nós veremos, gente, em vários momentos da história da cabanagem, cabano matando cabano. Por exemplo, o fazendeiro mandando matar o seu escravo. Mas eles se uniram aqui e tomaram Belém em 7 de janeiro de 35. Daqui a pouco eu vou te dizer por quê. Fora isso que eu já estou te mostrando aqui na tela. Gente, a cabanagem ela foi promovida por maioria das pessoas populares, correto? O que as camadas mais populares desejam? Melhores condições sociais, melhores condições de vida, o direito de ir e vir, né, receber o seu salário em dia, o direito de não ser recrutado como soldado. Naquela época, a gente não era bacana ser soldado. O cara era humilhado. Tu sabe o que é a humilhação? Era chicoteado. Ei, moleque, vem cá. Tu vai ser do exército agora. Não, eu não quero ser. Tu escolhe. Ou tu vai ser do exército ou tu vai pra cadeia. Não, eu sou brabo, né? Eu vou pra cadeia, porque eu sou desguiado, eu sou vida louca, né? O vida louca aí ia pra cadeia 2 meses e depois era colocado no exército. Então tinha um recrutamento compulsório. São N situações onde as pessoas humildes do Grão-Pará sofrem, beleza? A cabanagem, gente, assim como a balaiada, a sabinada e farroupilha, ela é contra a regência, contra o governo regencial. Mas preste atenção, gente, não é contra a totalidade do governo regencial, é contra um ponto específico, um ponto principal. Tinha outros, mas é nada importante. Gente, não existe democracia. Quem governava o Grão-Pará era um cara do Pará? Não. Era um português, era um inglês. Às vezes era um cara do Pará e logo depois ele saía do poder. Então a regência, gente, era ela que escolhia quem iria governar as províncias. Ei, você aí, vai lá governar Minas Gerais. O cara ia. Ei, você, vai lá governar o Paraná. Você aí, vai governar o Pará. Ah, o Pará, bacana. Entre Santa Catarina e São Paulo, não é isso? Tua mãe. Aquilo ali é o Paraná. Ah, não é a mesma coisa, não? Então chegavam uns caras aqui, gente, nada a ver com a nossa região. E não estavam preocupados com os problemas locais. Eram alheios a esse problema, não davam a mínima. Então, quem governava o Pará era um paraense? Não. Quem governava o Rio Grande do Sul era um rio-grandense? Não. Então, gente, essas revoltas, elas têm esse ponto em comum, todas elas. Luta contra o autoritarismo da regência, tá bom, gente? 4. Quarta causa, adesão do Pará à independência. Aí você vai ter que ver meu vídeo anterior, tá, gente? É muito detalhe aqui. Você tem que dar uma estudada em história do Brasil também. Resumindo, rapidinho, vamos ser rápidos e objetivos. Gente, quando houve a independência do Brasil, o Pará não aceitou a independência. Por quê? Não era o povo do Pará. Era a galera que governava o Pará, eram portugueses. Dom Pedro I mandou para cá quem? John Pascoal Grenfell. Grenfell chegou aqui, Pará, você aceita ou não aceita a independência do Brasil? Não, já que é com esse carinho, com uma 12 apontada, a galera vai aceitar. A adesão do Pará à independência, gente, foi no dia 15 de agosto de 23.
Aí tudo bem. Quando chegou outubro de 23, presta atenção, não te confunde, ainda não é a cabanagem. O elaborador ele pode tentar te enrolar aí. Em outubro de 23, liderados por Batista Campos, vários militares e populares paraenses vão sair às ruas de Belém matando tudo que é português. O Grenfell ainda estava aqui, aprisionou o Batista Campos na boca de um canhão, ia espedaçar o Batista Campos. Estamos em 1823, tá, gente? Preste atenção, depois tu volta esse áudio para você, essa parte do vídeo para você aprender direitinho isso, né? E aí o Grenfell ele ia estourar o Batista Campos. A própria elite portuguesa fala: não faça isso. Batista Campos ele é mais querido do que o Helder Barbalho. Não faça isso. Liberaram o Batista Campos, né? Liberaram o Batista Campos. Não contente, aprisionou mais de 100 pessoas no porão do seu navio. No outro dia ele foi abrir, sobreviveram só uns 3. Professores morreram de quê? Não interessa. Foi de calor, foi água envenenada, foi de cal. Jogaram a bandeira do remo em cima deles. Não interessa. Interessa que mais de 100 paraenses foram mortos a mandos do governo central, a mandos do Rio de Janeiro, a mando dos portugueses, dos ingleses. E os portugueses ficaram achando graça dos paraenses. Bem feito, paraenses. Vocês levaram o farelo. E os paraenses foram humilhados, maltratados. Um dia eles iam se vingar. Que dia foi esse? Na cabanagem. Beleza? Outubro de 23 ocorreu a tragédia do Brigue e Palhaço. O massacre do Brigue e Palhaço. Outubro de 23. Então esse sentimento ruim, esse sentimento de ódio e vingança vai ficar guardado aqui no peito do paraense. E um dia ele deu a forra, pegou aquele português que estava achando graça há 12 anos atrás e passou o teçado nele. Beleza? É isso. Espero que vocês tenham entendido a adesão do Pará à independência, né? Lembrando que a revolta foi em outubro, tá? A adesão foi em agosto. A cabanagem, gente, ela é um movimento das elites, né? Os nativos, a elite nativa versus a elite portuguesa. O que eles estão disputando? O poder, a administração do Grão-Pará. Então, gente, quando eu falo em Batista Campos, Félix Malcher, Francisco Vinagre, Eduardo Angelim, esses caras eram endinheirados, tá, gente? E, logicamente, nós tínhamos outras lideranças populares. Domingos Onça, Gigante do Fumo, sei lá. Pelo nome, tu já vê que o cara já era da liderança popular. Tripa Seca, Quase Nada, Racha Cuca. Essa é só para quem tem referência, só para quem assistiu o Chapolin, né? Então, filho de Deus, a elite paraense, ela queria acabar com essa putaria de a regência nomear o presidente provincial. Gente, presidente provincial equivale hoje ao cargo de governador, tá bom? Para cá, a regência enviou, né? O item 3, 5 e 6, gente, eles são vinculados aí, né? Diretamente vinculados. A província mandou para cá, a regência, perdão, mandou para cá um presidente, o Lobo de Souza. Esse cara, ele era muito autoritário. Então, as medidas dele, né, vai acelerar o processo revolucionário. Deixa eu ver se aqui no próximo slide está aqui ele, olha. Lindo, maravilhoso, Lobo de Souza chegou aqui juntamente com o comandante Santiago. Olha o uniforme aí da PM do Amapá, olha, top. Não, esse à esquerda aí é o uniforme da Guarda Nacional, tá, gente? E à direita o Lobo de Souza tinha um cabelinho branco aí, bonitinho, coisa fofa, né? E o paraense sacana logo botou o apelido dele de Malhado. Então o Malhado, gente, era um cara muito chato, muito boçal, muito inconveniente. Fizeram um grupo no WhatsApp, bora malhar o Malhado. Então ele era muito autoritário, muito violento. Quando ele chegou aqui, ele chegou em 1833, tá, gente? Ele vai desagradar a gregos e troianos. Ele vai desagradar a elite portuguesa e a elite paraense, e a população, e os militares, os funcionários dele.
a burocracia do Grão-Pará, ninguém gostava desse cara, tá? Ninguém gostava dele, beleza? Então tá aqui o Lobo de Souza, vulgo Malhado, chegou em 1833. E ele afetou, gente, Mazagão. Olha aí, aqui aparece a região de Macapá, né? Num contexto de independência, Macapá e Mazagão estavam em decadência. 1820 e pouco, gente, a crise econômica era generalizada. Isso também em Belém. E lá no extremo norte não era diferente. Já na década de 30, no período regencial, houve uma reforma administrativa, onde essa reforma administrativa, o Lobo de Souza determinou que Mazagão não seria mais uma vila, seria apenas um povoado. Então, uma galera de Mazagão ficou pé da vida com Lobo de Souza. Tá? Agora é interessante, gente, anos depois, Mazagão não vai aderir à cabanagem, tá, gente? Povoado de Regeneração, anexado ao município de Macapá. Então você vê quanto o Lobo de Souza ele era retardado, que ele desagradou até a galera de Mazagão, né? Que passou a ser chamado de Regeneração. Alguém de Mazagão aí, gente, assistindo aula? Gente, deixa um alô aí, tá, gente? No Instagram, então aqui. Eu quero saber o alcance das minhas aulas. Já sei que ela chegou por todo o Pará, Macapá, o Amapá, né? Fale aí se vocês são do Maranhão, se vocês são da China. Quero saber onde as minhas aulas estão chegando, beleza? Então, gente, aí houve um retrocesso político-administrativo em Mazagão. A Câmara Municipal ela foi destituída, né, e enviou um abaixo-assinado solicitando a Lobo de Souza a revogação do ato. Porque aí, gente, vai diminuir o número de cargos públicos, né? Todo aquele aparato burocrático, administrativo, ele vai ser desarticulado. Só que aí o Lobo de Souza não deu a mínima para a galera de Mazagão. A tomada do poder. Do lado esquerdo é um desenho, tá? Eu não sei quem foi que fez esse desenho, gente. Eu queria dar o crédito para ele. Eu encontrei nos videozinhos pela internet. Peguei só o desenho. Você vê aí o Batista Campos fazendo a barba, com aquele presto-barba amarelo, escrotão de 50 centavos. Vocês sabem, né? Vocês, meninos que fazem a barba, sabem o quanto ele é fuleiro. Então isso teria provocado a morte dele. 1834. O que foi que aconteceu em 1834? O Batista Campos ele tinha um jornal. Olha o nome do jornal do Batista Campos. Anota aí o nome do jornal, bem facinho. Pegou o papel e caneta? A Sentinela Maranhense na Guarita do Grão-Pará. A Sentinela Maranhense na Guarita do Grão-Pará. Vulgo Sentinela. Nesse jornal, Batista Campos falava: esse malhado é incompetente, esse malhado ele é irresponsável, esse malhado não presta, ele é remista. Aí ele ficou chateado. O malhado mandou prender Batista Campos, o cônego, político, um religioso muito importante. O Batista Campos vai fugir para as florestas do Pará, próximo de Barcarena, Acará, para não ser preso pelo malhado. Do nada, em dezembro de 34, rola pelo WhatsApp da floresta: Batista Campos morreu. Oh, meu Deus! Batista Campos, ele era muito querido. O Batista Campos fugiu da morte lá em 23, lembra da tragédia do Brigue Palhaço? Antes da tragédia? Pois bem, o que nós sabemos, gente, é que ele morreu com uma infecção generalizada. Alguns historiadores dizem que ele tinha uma espinha carnal. Aí ele foi fazer com esse barbeador amarelo de 50 centavos. E aí ele morreu. Morreu por quê? Porque ele não podia receber os cuidados médicos em Belém. Se ele tivesse vindo para Belém, se tratado, ficaria vivo. Estaria vivo até hoje. Aí, brincadeira. Gente, tem uma praça aqui em Belém do Pará, tá? Chamada Batista Campos, em homenagem a ele. O bairro da Batista Campos também. E aí, gente, ele morreu, cara. Nessa onda toda, as tropas do Malhado estão, em 1874, tá, gente? No interior do Pará, em busca do Batista Campos. E prenderam o parceiro dele. Olha ele indo para a cadeia. O nome dele
era Milton, ministro da Educação. Oh, perdão, gente, eu estou me confundindo aqui. Não foi esse, né? Esse aqui era honesto, né? Mas depois nós vamos ouvir falar dele. O Félix Malcher. Então, o parceiro do Batista Campos, Félix Malcher, foi preso em 1834. Então, Félix Malcher foi preso, Batista Campos foi morto. E isso promoveu a união de brancos, ricos, pobres, professores de história, fazendeiros, todos se uniram. Vamos ocupar Belém, vamos malhar o malhado. Então, a sétima causa, olha aqui, eu vou voltar. Olha aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A sétima causa que eu posso apontar aqui para vocês, resumidamente, é a vingança pela morte de Batista Campos. O povo vai se reunir e tomar Belém. Olha aqui esse desenhozinho bacaninha. Aqui é o Forte São Pedro Nolasco, que não existe mais, tá, gente? Para quem não sabe, quem não é de Belém, aqui nós temos hoje a Estação das Docas. Bem aqui na Igreja das Mercês tinha um depósito de armas. Aqui teve muito sangue, muito tiro. E aqui o Palácio do Governo, olha, Forte do Castelo, Igreja da Sé, Dóiba para a esquerda, tem um Palácio do Governo. Tá bom? Então, aqui na Igreja das Mercês, aqui no Palácio do Governo, foi onde nós tivemos os confrontos armados. Nesses quartéis aqui até que foi muito tranquilo a tomada do poder, né? E aí começa, né, gente, os governos cabanos. Isso você tem que saber para sua prova, tá, gente? São 3. Félix Malcher, Francisco Vinagre e Eduardo Angelim. Repetindo, gente. Félix Malcher, Francisco Vinagre e Eduardo Angelim. Félix Malcher, a gente vai governar por 1 mês aproximadamente. Ele vai trair o movimento e vai ser morto pelos próprios cabanos. Quem vai assumir a parada? Francisco Vinagre. Também teve uma administração muito tumultuada. Lembrando, tá, gente? Aí os caras são presidentes provinciais. Eles enviaram uma carta, tá, para a regência dizendo que eles são parceiros da regência, mas quem vai escolher o presidente provincial são os paraenses. Ah, lembrando, tá? Professor e o Malhado cortaram a cabeça dele e deixaram a exposição no Vero Peso. Um negócio bem tranquilo, bem pacífico. Porrada, facada, chifrada, pedala Robinho, samba Teves, cavalaria aérea. Foi muito doido o que fizeram na tomada do poder e mataram o presidente nomeado pela regência, o Lobo de Souza, o Malhado. Tá bom, gente? Eu pulei essa parte já empolgado aqui, né? O Francisco Vinagre, a gente governou por alguns meses. Tropas vieram do Maranhão e ele não teve poder militar para lutar contra essas tropas. Então os cabanos saíram de Belém. Depois de uns dias, eles retomaram Belém, sob a liderança de Eduardo Angelim. Aí o governo de Eduardo Angelim, gente, ele já foi mais duradouro. Ele passou para 1836. Então, pela primeira vez na história da humanidade, o povo sentiu o gosto do poder. Aleluia! Legal! Palmas para nós! Só que, como diz o ditado, a alegria de pobre, complete aí, a alegria de pobre dura pouco, né, gente? Então, essa história desses presidentes cabanos é 1 ano e pouquinho. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. 1 ano e 4 meses. A alegria durou 1 ano e 4 meses, 1 ano e 3 meses. Depois a cabanagem ela vai se desenrolar os outros anos, inclusive com importante participação dos índios, tá? Próximo ali de Manaus, até 1840, onde ela acaba de fato. Então a cabanagem ela acaba em Belém em 1836, tá? 13 de maio de 1836, mas acontece em outras localidades até 1840. Aqui, gente, olha, em agosto de 1835, em Macapá, reúne-se autoridades civis, militares e a população geral. E aí, gente, o que vai acontecer? Né? É isso que tem que saber para a tua prova. Falando especificamente de Macapá.
Macapá, gente, o Amapá, o que hoje nós conhecemos como Amapá, não vão aderir ao movimento, não vão aceitar a cabanagem. Muitos portugueses viviam em Macapá, muitos indivíduos eles tinham fortes vínculos com a capital federal, com o Rio de Janeiro, com os regentes, então eles não vão aceitar a cabanagem. Aos olhos deles e da regência, a cabanagem era até um movimento separatista. Muito louco isso, tá, gente? Não tem nada a ver de separatismo. Imagina, gente, um país chamado Grão-Pará. Presidente, Joelma, a moeda, o açaí. Não existe isso, tá, gente? Isso foi discurso para reprimir a cabanagem. Então aí, olha, gente, a Câmara de Macapá, né, deliberou que iria resistir aos cabanos. Nesse caso aí, Eduardo Angelim. Em setembro de 1835, o general, major, tanto faz, Francisco de Siqueira Monteroso, comandante da Praça de Macapá, envia uma circular às autoridades e fazendeiros macapaenses dando instruções sobre o combate aos cabanos. Ou seja, o Monteroso, Francisco Chiquinho, o comandante general, sei lá, major, ele vai ser o grande líder da resistência. Ele vai ser uma das principais figuras anti-cabana. Tá bom, gente? Não tem muito segredo. Ilha de Vieirinha, próximo de Macapá, havia cabanos, né? Os cabanos cercaram um pouquinho ali Macapá. O major Chiquinho enviou em novembro uma expedição militar. E aí ocorreu o confronto, né? Presença de cabanos na ilha de Santana, no Furo do Beija-Flor, em Mazagão, ali na frente de Mazagão Novo. Então, muito tiro, porrada, facada, chifrada. Houve intenso conflito. Vitória de quem? Vitória de quem? Dos mazaganenses. É isso mesmo? Mazaganenses. Sem que pudesse evitar a invasão de suas propriedades pelos cabanos. Os cabanos invadiram, saquearam algumas fazendas, tá? Mataram algumas pessoas, mas a resistência foi positiva no olhar da galera de Macapá, né? De Mazagão. Então, a resistência acabou vencendo, tá, gente? Comerciantes famosos de Macapá ofereceram embarcações para combater os cabanos, para dar reforço à tropa do Francisco aí. Beleza? Era muito comum, gente, as pessoas da elite oferecerem trabalhadores, oferecerem apoio econômico, logístico, né? Nesse caso, embarcações, para lutar contra a cabanagem. Então, algumas cidades do Grão-Pará os cabanos tomaram, outras não. Tá? Aqui no que hoje nós chamamos de Pará, nós temos como Cametá, por exemplo. Cametá resistiu à cabanagem e conseguiu vencer os cabanos. Beleza? Assim como Macapá, assim como Mazagão. Sem segredo. Olha esse mapinha aqui. Bem bacana. Tá? Aqui mostra o Grão-Pará. Né? Tá um pouco distorcido aqui, né? Belém, Breves, Gurupá, Macapá, Monte Alegre, Santarém, Alenquer, Óbidos, né? E aqui já para o lado do Amazonas. Esse mapa mostra a participação dos índios, né? Da etnia Mura, Mavé, Munduruku. Os Munduruku, gente, eram muito resistentes, tá? Trocavam tiro contra o Bope, né? O último local de resistência dos cabanos, gente, é bem aqui, olha, na cidade de Luzéia, tá? Tem historiador que fala em Barcelos, mas nessas duas cidades, tá? Foco aqui em Luzéia, próximo de Manaus, também conhecida como Maués. O último foco da cabanagem em 1840. Em janeiro de 36, olha, estamos em 1836, chegou a Macapá 120 cametaenses para lutar contra os cabanos. Chegou apoio, né? Apoio enviado por ordem de Padre Prudêncio, comandante militar de Cametá. Acabei de falar de Cametá, né? Então, Cametá era top na arte da guerra e enviou apoio militar para Macapá. Fevereiro, Francisco em Macapá negociou com norte-americanos a troca de produtos naturais da região por armamentos. Olha que interessante, né? Então, os Estados Unidos apoiando a resistência.
Em fevereiro de 36, em Macapá, uma expedição militar comandada por Raimundo Joaquim, conhecido como Pantojão, conseguiu vencer os cabanos em Curuçá, Cajaúma, Breves, entre outras localidades. Gente, não tem que memorizar tudo isso. Nem um cara da FCC sabe tudo isso que vai elaborar a prova de vocês. Talvez até ele esteja assistindo as nossas aulas aqui. Aí eu vou aprender um pouco de história do Amapá para fazer a questão do concurso público, né? Então, gente, março 1836, a galera de Macapá e região vai vencer os cabanos. Certo, anjinhos? É isso, papai. Olha, em março chegou a Macapá a autoridade de Santarém, que acabava de cair em mãos dos cabanos. Ou seja, Macapá acabou se transformando numa área de refúgio. Em abril, poderosa força militar comandada pelo brigadeiro Francisco José de Souza Soares de Andréa atacou Belém, ocupando em 13 de maio de 1836. Gente, esse nome tu tem que saber, tá, gente? Francisco José Souza Soares de Andréa. O cara deveria ser bem rico, né? Quando um cara tem um nome muito grande é porque ele é rico. Quando é pobre é Rogério Silva. Francisco Andréa. Eu fixei muito o nome desse cara, gente. Eu li os dois últimos nomes, tá? O Soares de Andréa. Ele vai tomar o controle de Belém. Tá bom? Ele foi empossado no novo governo do Pará e começou a campanha para destruir o movimento cabano. Inclusive, gente, para cá vão muitos marginais irão atuar no exército de repressão aos cabanos. Cortavam orelhas e colocavam em cordões. O negócio foi muito, muito feio, tá? A repressão ao movimento cabano foi muito violenta. O Francisco Monterosso Andréa recebeu um relatório datado de 24 de maio sobre as situações dos conflitos de Macapá, né? Então, o Francisco ele deixava bem informado o presidente provincial aos olhos agora das autoridades regenciais. Como eu falei, gente, para a regência, esse movimento é um movimento de marginal, de vagabundos, de bandidos, que precisa ser liquidado, né? Então, o regente, o Araújo Lima, vai liderar essa resistência ao longo desses meses, ao longo desses anos. E aqui no Pará, o militar responsável foi o Andréa. Lá em Macapá, o Monterosso. Beleza? Aqui é uma imagem, na frente da Estação das Docas, tem a igreja ali das Mercês, né? Das Mercês? Isso, eu confundo Mercês com Carmo. A igreja do Carmo é outro ponto de Belém. A igreja das Mercês, né? Como eu já até mostrei aqui no mapa, a segunda tomada foi muito violenta, centenas de pessoas morreram. Mas aí, gente, infelizmente, a revolução da cabanagem morreu. Olha o que diz a historiadora aqui, Magda Riss, minha ex-professora, inclusive. A revolução deixou mais de 30 mil mortos, uma população local que só voltou a crescer significativamente em 1860. Caraca, 20 anos depois, né? Esse movimento matou mestiços, índios e africanos pobres e escravos, mas também dizimou boa parte da elite da Amazônia. O principal alvo dos cabanos eram os brancos, especialmente os portugueses mais abastados. A repressão foi tão grande, gente, que faltou mão de obra aí, tá? Antes mesmo de acabar a cabanagem, já faltava mão de obra, porque a cabanagem não era formada por pessoas das camadas populares, era formado, gente. Então, essa galera das camadas populares é que faziam os serviços, né? Viviam de bicos. Imagina um português rico, fala para a mulher dele, mulher, chama o seu João para ajeitar nosso telhado. Ah, meu marido, o seu João morreu na cabanagem. Chama o seu Francisco, ele também morreu na cabanagem. Chama aquele moleque lá de 17 anos. Ah, tu nem sabe. Ele fugiu com a mulher dele e os dois morreram na cabanagem. Então faltou mão de obra, tá, gente? Para você ver o grande número de mortos que aconteceu aqui, beleza? Olha como vem em prova. Tá aí, gente. A questão
da Polícia Civil, feita pela FCC em 2017. Uma questão bem simples, tá? Vamos ler essa questão com cuidado, tá, gente? Para a gente fixar bacana. Durante o movimento social conhecido como cabanagem, houve a... Então, gente, bem direto, sem enrolação, ele pede aí, gente, os fatos e os eventos históricos da cabanagem. Letra A. Tomada do poder por parte dos rebeldes da cidade de Belém, onde foi constituído um governo republicano, que proclamou a independência do Grão-Pará com o apoio de Portugal e Inglaterra. Ai, filha da mãe, quem marcar essa daí eu vou dar-lhe uma cadeirada. Gente, os cabanos proclamaram uma república com apoio de Portugal. Eita, domingal, gente, tá errado isso daí. Morte de milhares de pessoas, a maioria delas proveniente das classes mais desfavorecidas, ao longo de 5 anos de violentos conflitos que se espalharam pelas principais cidades da região norte. É isso aqui, tá, gente? Acabei de falar isso para vocês. O texto aí da Magda Risse acabou de dialogar com essa questão. Letra C. Pronta a adesão das autoridades locais amapaenses às propostas dos cabanos, o que obrigou o governo federal a combater com prioridade o núcleo dirigente do movimento, estabelecido em Macapá. Gente, as autoridades locais do Amapá aderiram à proposta cabana? Não. Os presidentes provinciais se estabeleceram em Macapá? Não. Se estabeleceram em Belém. D. Condução das massas revoltosas por padres católicos e líderes messiânicos que defendiam a instituição de uma nova monarquia sem relações com o Vaticano. Eita porra! Eu falei em algum momento, gente, em Vaticano, em líder messiânico. Messianismo, gente, está na nossa história em Guerra de Canudos, né? A revolta de Belo Monte, Guerra de Contestado, tudo errado. E defesa dos princípios da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternité, liberté, igualité, fraternité, juntos com o consenso de que se deveria formar um governo exclusivamente popular, sem a participação das elites. Gente, a cabanagem, direto ou indiretamente, ela é influenciada pelos ideais da Revolução Francesa, os ideais do iluminismo. Mas, gente, nada de fazer a mesma coisa que aconteceu na França aqui, né? E a revolta da cabanagem, a Revolução Cabana, gente, ela contou com a participação das elites. Então, não pode ser exclusivamente popular. Eu lembro que eu dei aula para essa galerinha aqui em Belém, da Polícia Civil, em 2016, né? 2016 para 2017. E eles falaram, professor, o senhor acertou até aquela palavra lá, exclusivamente. Tá aí, gente. Às vezes a gente tem sorte, um pouquinho de competência na nossa aula mequetrefe, né? E acertar até as palavras que vem na prova. Então, eu sempre falo, a cabanagem foi exclusivamente popular? Não, incorreto. É justamente o que está aí na alternativa E, né? Ela teve a participação das elites também. Ok? Segunda questão. Direto, soldado PM Amapá 2017. A cabanagem foi um movimento social de grande impacto no Amapá e em toda a região que, lembrando, tá, gente, no período imperial não existe o estado do Amapá. Letra A. Irrompeu durante o período regencial, motivada pela extrema pobreza da população e da insatisfação das elites locais, em um contexto de estabilidade política e numerosas revoltas populares em todo o território brasileiro. Tivemos revoltas populares em todo o território brasileiro? Sim. A cabanagem é uma luta contra a pobreza? Sim. A cabanagem foi promovida pela insatisfação das elites? Sim. Então, essa é a alternativa correta. Beleza, gente? Viu só como é fácil? Cola em mim que é só sucesso. Vocês vão passar na prova e nós vamos tomar várias Heinekens para comemorar. Beleza? B. Eclodiu durante o período imperial? Sim. Motivada pelo descaso do governo com a região norte? Sim. Obtendo grande participação popular? Sim. E um desfecho vitorioso para os revoltosos? Não.
Ah, professor, a cabanagem ela não aconteceu no período imperial, ela aconteceu no período regencial. Sim, cara pálida. A cabanagem ela faz parte do período imperial. O período imperial é dividido em primeiro reinado, regência e segundo reinado. Então, só o finalzinho aí, gente, que está errado, beleza? C. Ocorreu antes da independência do Brasil? Não, né, gente? Exigir a liberação da região norte do poder da coroa portuguesa? Nada a ver. Mediante a emancipação do Grão-Pará, que deveria se converter em uma confederação? Sangue de Jesus. Emergiu durante as lutas abolicionistas? Não. Alguns anos antes da proclamação da República? Eita porra. Conduziu por índios, negros e mestiços que lutavam pela implementação do trabalho assalariado e o fim do preconceito racial. Até que, gente, a cabanagem ela tem esse objetivo, né, também nas entrelinhas. Fim do preconceito racial. Mas o resto tá tudo errado aí, tá certo, gente? Nasceu na República Velha, influenciada pelos movimentos operários europeus em protesto contra as péssimas condições de vida e de trabalho. Presta atenção, aí tá certo, né, gente? Em protesto contra as péssimas condições de vida e de trabalho dos cabanos, a população mais pobre da região norte. Mas aí no começo, tá, gente, a alternativa tá errada, né? Durante a República Velha, 1890 e pouco, nada a ver. Então, gente, a dica que eu sempre falo para os alunos, né? Vai por mim. Leio entre as vírgulas, oração subordinada explicativa. Pegou a visão aí da língua portuguesa? Às vezes, gente, nesse entre vírgula tá errado, às vezes está certo. Antes da vírgula tá certo, depois está errado. Essa é a dica que eu sempre falo para o meu aluno, né? Lê entre vírgulas, o que está entre vírgulas, o que está antes da vírgula, com calma. Porque às vezes antes da vírgula está certo, depois da vírgula está errado, depois da outra vírgula está certo. Então, toma esse cuidado. Beleza, Ginhos?